Meu nome é Francisco e hoje contarei 3 relatos sinistros de família. O primeiro relato que eu conto aconteceu comigo mesmo no ano de 1963, nas proximidades da cidade de Ingazeira, sertão do Cariri, estado do Ceará. Eu convivi muito com meus avós paternos que moravam em um sítio a uns 30 quilômetros da cidade. Os moradores dali ao redor faziam o trajeto até a cidade uma vez por mês quando iam fazer compras. Como eu estudava na cidade, ficava com a minha avó materna e costumava ir para o sítio nas férias. Para ir, eu pegava carona na garupa do cavalo de algum vizinho dos meus avós. Um dia eu estava na espera de que algum vizinho desses passasse para que eu pudesse pegar carona. Já era finalzinho de tarde, quando eu não tinha conseguido carona nenhuma ainda. Só tinha um senhor chamado Seu Zé, mas eu não queria ir com ele. Eu era uma criança de 10 anos e aquele senhor, apesar de sempre ser simpático comigo e de conhecer toda a minha família, tinha uma fama de ser amancebado e diziam que ele se transformava em bicho. Mas, no fim das contas, a única opção que eu tinha era ir com ele ou não ir. Era um final de sábado, já de tardezinha, e eu queria muito passar o domingo com a minha avó e com meus primos. Eu tomei coragem e falei com ele que na hora concordou em me levar. Um colega que me fazia companhia me alertou e perguntou: "Tu tá ficando doido? Zé se transforma em bicho e hoje é lua cheia." Eu, para dar uma de corajoso, falei: desde besteira que isso é história." Mas por dentro eu estava preocupado e com um certo receio, pois já passava das 5 horas da tarde e o velho andava muito devagar com aquele cavalo. Ele estava com muito peso e naquele trote lento só iríamos chegar lá depois da meia-noite. Pois bem, eu peguei a carona com o velho e partimos a estrada dentro. Depois de um tempo, éramos só nós 3 na estrada de barro. Eu, o velho e o seu cavalo. Paramos um pouco para descansar o animal e para bebermos água. Eu achava estranho o comportamento do velho, que ficava olhando fixamente para a lua e falava para mim que ela estava linda. Realmente estava, mas eu não escondi o meu medo e só balançava a cabeça fazendo o sinal de positivo. Naquele momento o arrependimento já tinha chegado. A hora ia passando. 10 horas, 10h30, 11, 11h30, e eu super desconfiado do Seu Zé. Eu pensava comigo mesmo: se a orelha dele começar a crescer, eu pulo do cavalo e subo numa árvore. Pois bem, deu meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. A luz estava tão clara que até parecia dia. Foi quando de repente eu olhei para trás e vi ao longe uma criatura negra, tão grande que parecia do tamanho de um cavalo. Eu mostrei ao Seu Zé e, para minha surpresa, ele respondeu bem calmo: ele está nos seguindo desde o barreiro. Eu não falei nada para não te preocupar." "O que vamos fazer?" eu perguntei desesperado. E ele respondeu: "Nada não. Ele não vai nos fazer mal." Eu não acreditava. Eu estava tenso, com medo e atento, olhando aquela coisa que, de certa forma, realmente não se aproximava. Ela andava na beira da estrada, não se escondia, mas de vez em quando sumia e aparecia em trechos diferentes da estrada. Quando finalmente de longe avistamos a casa do velho e finalmente chegamos. Dona Maria, sua esposa, logo veio nos receber e me deu um abraço. Viu que eu estava preocupado e assustado e me perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim, mas disse que viu um bicho muito estranho atrás de nós e ela respondeu: "Não é nada, ele está protegendo vocês." Ela falou como se conhecesse a criatura
Eu achei muito estranho. O detalhe é que nem mesmo o cavalo se assustou. Eu falei que ia para a casa de minha avó, mas ela disse que estava muito tarde e que pela manhã me levaria lá. Durma no quarto do Chico, ela falou. Eu não questionei e fui. Achei estranho, pois o Chico não estava no quarto. Eu perguntei onde ele estava e eles só disseram que deveria estar por aí. Eu confesso que eu fui dormindo pensando: será que o Chico é o bicho? E o que é que ele está fazendo fora de casa, onde só tem mato, a essa hora da noite? Mas como eu estava muito cansado, eu peguei no sono e apaguei. Acordei com os galos cantando e, para minha surpresa, Chico estava dormindo na rede. O mais estranho é que ele estava sujo e fedendo. Eu fui falar com a Dona Maria e perguntei onde Chico esteve. E ela disse que ele estava aproveitando a lua para caçar. Eu falei que ele estava muito sujo e ela disse que não dava para caçar porco e ficar limpinho. Parei de fazer perguntas e fui para a casa de minha avó. Chegando lá, foi aquela alegria. Minha avó, minhas tias, e eu perguntei onde estavam meus primos e elas disseram que eles estavam no chiqueiro. Eu fui lá e estavam todos sérios. Perguntei o que estava acontecendo e o meu primo mais velho falou: vem cá, dá uma olhada aqui. Quando eu me aproximei, eu via pedaços de porcos e sangue espalhados pelo chiqueiro. Eu perguntei o que foi aquilo e o meu tio disse que não sabia, olhando em direção à casa de seu Zé. O segundo caso que eu conto hoje aconteceu com um tio meu. Ele conta o seguinte: ele vivia no botequim. Costumava ficar lá até de madrugada. Minha avó, sempre em casa preocupada, falava para ele: meu filho, não chegue em casa tarde da noite, tem coisas ruins que se escondem na escuridão. Mas ele nunca ouvia e até respondia com arrogância: se alguma coisa vier, eu cravo a minha peixeira bem no meio do peito. Chegou mais uma noite de sábado. Ele se arrumou todo e saiu para a gandaia. Deu meia-noite, 1h, 2 da madrugada, e minha avó em casa, preocupada, começou a rezar porque pressentiu algo ruim. Só um detalhe: a minha avó era uma feiticeira muito conceituada naquela cidadezinha. Deu 3h da manhã e meu tio decide sair do boteco. Vai para a rua, cambaleando, cantarolando e rindo à toa. Quando de longe ele avistou uma mulher na esquina e quis se engraçar com ela. Mas na medida que ele se aproximava, a mulher ia ficando diferente. Ia crescendo, mudando de forma, e ele achando que era efeito da cachaça. Até que a mulher se transformou em uma criatura peluda, alta, com cara de cachorro e dentes enormes. Ele ficou parado sem reação, tentando entender se aquilo era real ou se era efeito da cachaça. Foi quando a criatura soltou um uivo estridente que gelou os ossos de meu tio. Foi algo que o despertou daquele transe e ele saiu correndo. Correu tanto que até esqueceu que estava bêbado. Correu muito e ouvia os galopes daquela criatura se aproximando. Até que ele avistou sua casa e correu para lá. E quando ele ia bater na porta, a minha avó abriu, e na velocidade que ele estava, ele tropeçou no degrau e caiu estatelado na sala. A criatura, assim que viu a minha avó, parou de repente como se estivesse com medo. Andou para lá, andou para cá, virou as costas e foi embora. Meu tio, que era todo valente, brabo que só gota serena, estava chorando igual um bebê. Nunca mais bebeu e nunca mais saiu à noite. Ficou a dúvida:
Será que aquela criatura foi mandada pela minha avó para dar um corretivo no meu tio? Ou a criatura era alguém que conhecia a minha avó e tinha algo contra ela? O terceiro caso que trago hoje, quem conta é a minha avó, que, como eu já falei, era uma feiticeira muito conhecida na cidade. De vez em quando ela saía para fazer alguns trabalhos noturnos no cemitério. Então, para que ela não fosse vista pelas pessoas que estavam andando pela rua, ela usava um feitiço tirado do livro de São Cipriano. O livro que ela deixava guardado em um baú de madeira com um cadeado bem grande. Ela usava um feitiço para que as pessoas na rua não a vissem. Era como se ela ficasse invisível. Então ela ia. Passava no meio da cidade com os botequins abertos e ninguém a via. Somente viam o cachorro que a acompanhava. Naquela cidadezinha tinha um vigio noturno que sempre ficava com a pulga atrás da orelha, toda vez que via o cachorro andando como se estivesse acompanhando alguém. E numa noite, ele decidiu seguir o animal de longe e viu que ele estava indo em direção ao cemitério. O vigia viu o cão chegando em frente ao portão. Viu quando o cão parou, sentou, e então o portão do cemitério se abriu sozinho. Ele ficou muito espantado com aquilo, mas a curiosidade dele era tão grande que, ao invés de virar e ir embora, ele quis ver mais. Ele entrou no cemitério se escondendo entre as lápides para ver se conseguia ver algo. Foi quando ele escutou um rosnado vindo do escuro. Ele pensou que fosse o cachorro, até que viu saindo do escuro uma criatura alta, mais alta que o muro do cemitério. Ele viu o bicho pulando as lápides em sua direção. Só deu tempo dele correr e entrar em um mausoléu para se esconder numa gaveta onde tinha um caixão. O cheiro era insuportável, mas se ele saísse, ele seria pego pela criatura que farejava o ar procurando ele. Mas o cheiro dele estava misturado com o cheiro do corpo em decomposição que estava no caixão. Com muito medo de sair, ele ficou ali até amanhecer. No dia seguinte, já mais calmo, ele foi até a minha avó, que o contou a verdade. Falou tudo, já que o rapaz tinha visto o que aconteceu na noite passada. Ela decidiu abrir o jogo. Ela contou que o bicho que ele viu era um guardião que a protegia enquanto ela fazia alguns trabalhos. Como ela tinha que fazer o trabalho sozinha, o guardião afugentava qualquer pessoa que se aproximasse. Mas ela disse que a criatura não ia fazer mal algum a ele. Lógico que ele não acreditou. Ele pediu a bênção de minha avó e saiu pensativo. Aquilo tudo foi muito forte para ele, tanto que ele pediu demissão do serviço de vigilante e foi embora da cidade. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um do Projeto Remake, onde eu trago releituras de relatos antigos que eu contei lá no início do canal, onde eu não tinha qualidade técnica nenhuma e experiência nenhuma com narração. Então o vídeo de hoje é uma releitura do vídeo intitulado como O Lobisomem e a Criatura do Cemitério, relato 04. Como vocês podem ver, é um relato lá do início do canal. Então, eu vou deixar o link desse relato original na descrição, no comentário fixado, para vocês relembrarem, deixar os seus comentários. E não se esqueçam de deixar a curtida de vocês, ajuda demais no engajamento do canal. Deixe o seu comentário, a sua opinião. Vai lá, assista o relato original, comente, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E, se quiser ter o seu relato narrado aqui no canal, entre em contato comigo pelo e-mail que está aparecendo na tela.